Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Todas as alianças que nós vamos ter, elas estão seguras em Deus. A sua relação com Deus, ela vai segurar todas as outras relações. E eu vou te falar, irmãos, não estou tentando trazer peso sobre você não, mas os dias são difíceis. Mas os homens bons vão aprender a viver com Jesus nos dias difíceis. Pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Eu não grito por alguém que não está gritando pela espada do Senhor. Gideão não disse, olha para mim e faz como eu fizer. Ele disse, não, olha para mim, mas observe também para quem eu estou olhando. Vocês vão me imitar agora, mas vocês vão imitar porque eu também estou imitando alguém. Eu estou conectado com Cristo. Como que eu vou imitar alguém que não sabe para onde vai, irmão? Como que eu vou imitar alguém que não sabe para onde vai? Não, Jesus, ele não estava perdido. Ele desceu, as pessoas diziam, me mostra o teu reino. O teu reino é de mentira, o teu reino não é de verdade. Ele disse, não, o teu testemunho não é verdadeiro. João capítulo 8, ele diz isso. Ele disse, eu sei de onde vim e eu sei para onde vou. E por isso o meu testemunho é verdadeiro. Irmãos, quem não sabe para onde vai, fica criando falsas linhas de chegada. Quem não sabe para onde vai criando falsas linhas de chegada para achar que já chegou. Não chegou não, meu filho. Não chegou. Para nós, como igreja, ainda não está consumado. Está consumado a obra da cruz. Mas a nossa pregação, a nossa vida... Eu ouvi um relato aqui, 7 igrejas em 70 dias, você sabe o que é isso? Para nós não está consumado, nós temos que trabalhar enquanto é dia. Agora, quem nós vamos imitar determina até onde nós vamos. Quem nós vamos seguir vai determinar até onde nós vamos. Então, às vezes é melhor não saber, porque a ignorância me protege. Tem uma ignorância que me protege. É melhor eu não saber do que eu saber e não dar uma resposta. Amém? E é tão interessante que Gideão gritou pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. E a espada estava na bainha. Ele estava com uma tocha na mão e uma trombeta na outra. E a espada guardada. E se você ler bem o texto, você vai ver que os próprios inimigos mataram-se a si mesmos. Porque quando Deus usa a espada dele, você não precisa usar a sua. Tem hora que você tem que desembaiar e ir para cima. Mas tem hora que Deus diz, ei, guarda a espada. Eu estou trabalhando. Eu estou fazendo. E eu vou te mostrar o benefício de alguém que me imita. Você não vai precisar guerrear. Essa guerra é minha, não é sua. Levanta a sua mão. E eu quero declarar que você vai se tornar, sim, você deve, porque essa é a vontade de Deus, que você se torne exemplo, que você se torne um modelo a ser observado, a ser seguido, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Pedro puxou da espada em Mateus 26, versículo 52, o Senhor disse, ei, guarda a espada, porque é o Senhor que está fazendo isso. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que é o Senhor quem faz, não somos nós. O problema é que nós queremos fazer. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para estar com Ele. Servir, que é o tema desta casa, nesse ano, servir é observar o que Deus está pedindo, o que Deus está falando. Porque você pode fazer muitas coisas e não está servindo. Servir é você ouvir o que Deus quer de você. Vai fazendo até você encontrar. Quando Deus, em Marcos capítulo 3, Ele chama os apóstolos, a Bíblia diz que Ele chamou os apóstolos para estar com Ele. E depois os enviou a
pregar o evangelho. Então o tema desta casa nesse ano é servir. E nós somos servos de carteirinha, somos servos por natureza, não é? Nós somos servos e nós precisamos entender isso. Jesus um dia conta uma parábola de um bom samaritano. E ele diz assim que passou um sacerdote e não atendeu aquele cara que tinha sido assaltado e estava no chão. Passou o levita e não atendeu esse cara também. Mas passou o samaritano, parou e atendeu. E eu fiquei ali pensando, olhando. Aí eu me deparei com uma verdade. O levita e o sacerdote, a impressão que eles tinham é que eles trabalhavam só no templo. Ou seja, o que é fora do templo não é para mim. A limitação da mentalidade de um sacerdote dizia para ele o quê? Esse cara está fora do templo, não tem nada a ver comigo. Meu negócio é dentro do templo. Como o samaritano não adorava num templo simplesmente, ele não tinha limitação templária, vamos dizer assim, na cabeça dele. Então ele estava servindo em todo lugar, em todo canto, em todo lugar. Esse é o trabalho da igreja. Às vezes nós temos a mentalidade de ir à igreja, mas não de ser a igreja. Nós precisamos ser a igreja. Irmão, como é que alguém mata no peito e diz assim, olha para mim? Essa pessoa tem que estar convicta de para quem ela está olhando, quem ela está imitando. O grito por olhar para Gideão, imitá-lo, gritar por ele, não era por vanglória. O líder não estava dizendo, olha para mim porque eu sou o líder. Não, ele estava dizendo o seguinte, olha para mim, e como eu fizer, vocês fazem também. Como eu fizer, vocês fazem também. Porque se você não se identifica com quem está identificado com Cristo, certamente você vai fazer por interesses, e não porque você tem um chamado para isso. O grito na guerra era pelo foco. Elias também disse para Eliseu, quando tu me veres subindo, fica esperto. Jesus também disse, fazei isto em memória de mim. Quantas vezes Paulo disse nas suas cartas, o que de mim ouviste, em mim viste, o que aprendeste de mim, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu reafirmo para os irmãos, nós precisamos estar perto de pessoas que estão perto de Cristo, que estão ouvindo a Cristo. Quando as pessoas olhavam para os discípulos de Jesus, para os apóstolos, a Bíblia diz que eles tinham certeza que aqueles homens haviam estado com Cristo. Porque parece que hoje, irmão, todo mundo tem uma necessidade de falar. Até quem não tem nada para dizer tem necessidade de falar, de expor a sua opinião. Nós temos dificuldade hoje. Dificuldade, você conta nos dedos de pessoas que estão imitando a Cristo. Eu oro por uma geração, irmãos, que está com os olhos fitos em Jesus. Eu olho para uma geração que está olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficaram confundidos. Porque se nós não andarmos nesse lugar, isso vai virar uma anarquia. O que é anarquia? Anarquia não é ter um estilo diferente, é ter propósito diferente. Você pode ter um estilo diferente. Eu vou em igrejas que diz a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou em outras que diz paz e graça. Eu vou em outras que diz Shalom Adonai. E tem umas que diz, e aí, mano? Então os estilos são diferentes. Anarquia significa inexistência de qualquer forma de autoridade. Anarquia é quando não existe nenhum estilo de autoridade, porque ali ninguém está imitando a Cristo. Ter estilo diferente não é problema, isso é até bênção. É até bênção você ter estilos diferentes e viver numa geração onde os estilos são diferentes. Porque essa
é a graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Mas anarquia é quando eu faço as coisas que eu quero, como eu quero, no lar, no trabalho, na igreja, sem reconhecer nenhum tipo de autoridade. Isso traz consequência do quê? De desordem. Então todo o exército precisa de um comandante. Todo piloto, todo avião precisa de um piloto. E hoje nós vivemos uma geração que a palavra é: meu negócio é com Deus. A geração das ideias, mas com pouca direção. Por quê? Porque falta homens e mulheres para dar direção. Falta paternidade, falta condução de Deus no coração de muitos homens e mulheres. Uma casa sem direção, queridos, uma família sem direção, uma empresa sem direção, vai virar anarquia. Vai virar anarquia, e isso é anarquia. É quando eu faço o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, sem nenhum tipo de autoridade para poder conduzir a minha vida. Paternidade é isso, porque conselho todo mundo pode dar, mas destino, quem dá é a paternidade. Destino, quem dá é a paternidade. Por isso que toda criança, principalmente criança que é criada sem pai, ela tem dificuldade em 3 áreas: proteção, direção e limites. Você vai ver toda criança que teve o pai ausente, principalmente a figura do pai, tem dificuldade de lidar com proteção, com direção e com limites. E toda criança que foi criada sem pai tem dificuldade de ver Deus como pai. Então está sempre tentando agradar a Deus só pelo serviço, não pela entrega. Não pela entrega total. Filho meu, dai-me o teu coração. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Se Deus tem o teu coração, Ele tem tudo que é seu. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós vamos perdendo os valores de Cristo dentro da nossa própria casa. Da nossa própria casa. Sabe da mulher que perdeu a dracma? Ela perdeu a dracma onde? Dentro de casa. Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9. Ela perdeu a dracma onde? Dentro de casa. E era uma dracma, ela tinha 10. Ela podia ficar com as 9 e continuar funcionando. Só que ela parou. Por quê? Mas era uma moedinha de nada. Não interessa. As pequenas coisas que você perde dentro de casa vão determinar as grandes coisas que você vai perder fora de casa. Você nunca vai ganhar nada aqui fora sem ganhar aqui dentro primeiro. E você nunca vai perder nada aqui fora sem perder aqui dentro primeiro. Ah, mas só isso. Não importa, para tudo, irmão. E vai recuperar. E vai recuperar o que você perdeu. Amém? Você é um imitador de Cristo. Amém, querido? Aí, quando ela acende a luz, primeira coisa que ela faz, ela acende a luz. Quando ela acendeu a luz, ela viu a dracma? Não. Ela viu o quê? Que a casa estava suja. Por isso que muitos desistem. Quando acende a luz do Evangelho sobre a sua vida, ele não tem força para continuar varrendo a casa. Mas o Senhor diz para você nessa manhã: ei, me segue, sede meu imitador. Pega a vassoura e vai varrer. E tem coisa que é para você fazer, não pede ajuda não. Tem coisa que é você que tem que entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e o Senhor que está em secreto, amém? Porque o evangelho que vai passar por você para tocar alguém vai ter que ser puro, vai ter que ser poderoso. E ela acendeu a luz, ela fez o que? Ela varreu a casa até encontrar. E quando ela encontrou, ela fez uma festa, fez um culto, chamou todo mundo, aleluia, e disse: alegrem comigo porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Lucas 15 fala de 3, a ovelha perdida, o filho pródigo, a dracma perdida, e fala da alegria que é de reencontrar aquilo que se perdeu. Nós somos imitadores de Cristo, irmãos, mas para isso nós precisamos estar conectados, afetados pelo céu. Nós precisamos disso, discernimento, alinhamento, para poder viver um avivamento. Porque é melhor ter 300
alinhados. É melhor ter 300 alinhados do que 32 mil desalinhados. Não adianta ser eficiente e não ser eficaz. Qual é a diferença? É que o eficiente faz tudo bem feito, mas o eficaz faz o que precisa ser feito. Eu posso correr o risco de fazer tudo bem feito e não fazer o que eu preciso fazer. Amém, irmãos? Amém? Quantas vezes eu já disse: Deus, estou fazendo a tua obra. Ele diz: não, você está fazendo a sua obra. E por isso você vai cansando. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém, querido? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então eu preciso discernir para alinhar. Alinhar, a palavra alinhar é a palavra que está ali em Efésios capítulo 4, quando Paulo diz que chamou um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra alinhamento, ela vem também de aperfeiçoamento, que é a mesma palavra para catartismos, que quer dizer um quiropata. Não é um ortopedista, é um quiropata, aquele cara que vai mexendo no seu organismo até colocar os ossos no lugar. Ele não põe o osso em você, mas ele põe o que está torto no lugar. Amém? Então o corpo de Cristo, os ministérios funcionam para quê? Para colocar essa estrutura no lugar, para que a gente não sinta dor. Então essa é a palavra de alinhamento. Melhor é ter 300 homens de governo dispostos a gritar pela espada do Senhor, do que milhares desalinhados, tateando, procurando, às vezes, muitas vezes, o seu próprio interesse. Irmão, Deus não tem planos com a carne. E eu vou falar uma coisa que pode chocar você, mas a hora que passa. Deus não tem planos com a multidão. Deus tem planos com os seus discípulos. Por isso que quando Ele ressuscita, Ele não volta para a multidão, Ele volta para os seus discípulos. Ele tem planos com vocês. Ele tem planos com a igreja. Ele não tem planos com a multidão. E sabe qual é o plano que Ele tem com os discípulos? Sirva a multidão. Alimente a multidão. Mas não merece. Ele não está perguntando se merece ou não. Ele está mandando você fazer. Mas eu vou dar água para esse povo. Dar água para esse povo. Mas não merece beber. Não é você que decide isso. Só fala e abençoa o povo. Me santifica diante do povo. Mostra para o povo que eu sou um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus generoso, um Deus perdoador. Aleluia! Não tente ser mais santo do que Deus. Aleluia! Mas às vezes a gente só quer ser usado. Não está imitando a Cristo e quer ser usado. Um dia, sinto a graça de Deus aqui, irmãos. Um dia, um pai trouxe um menino para Jesus expulsar o demônio. Jesus estava no monte. Mateus 17, Jesus estava no monte. Pedro, Tiago e João. Estava tão bom que Pedro já queria abrir uma congregação ali. Pedro, vamos ficar aqui, Senhor. Aqui que é bom. Lá embaixo é uma luta. E aí, quando Jesus desce, os discípulos estão tentando expulsar o demônio de um menino que o pai trouxe. E um diz sai, o outro diz amarra, o outro diz sai agora, o outro diz estás amarrado. E aí ninguém conseguiu expulsar aquele demônio. Jesus para na frente dos discípulos e diz assim: ó geração incrédula. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar isso? Jesus conversa com o pai do menino. O pai do menino diz assim: eu trouxe aqui o menino para os teus discípulos expulsar o demônio, mas eles não deram jeito, não deram conta. Aí Jesus: me conta, o que acontece? O pai do menino começou a contar. Jesus foi lá, expulsou o demônio do menino. Desceu aquele temor, aquele silêncio. Ninguém ousou falar nada. Foram para casa. Quando chegou em casa, os discípulos disseram: Senhor, deixa eu te perguntar, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí Jesus disse o quê? Essa casta só sai com o quê? Com jejum e oração. Aí quando a gente ouve isso, a gente diz assim: então eu vou orar e jejuar para Deus me usar.
Só que Jesus não estava falando do demônio do menino. Jesus estava falando do espírito de incredulidade dos discípulos. Ele disse: essa casta de incredulidade só sai com jejum e oração. A questão é que nós jejuamos e oramos, vamos para o monte, fizemos campanhas para Deus nos usar. E Deus está dizendo: antes de te usar eu preciso te treinar. Quem você está imitando? Quem você está ouvindo? Quem você está dando a sua cabeça para orar? Que tipo de evangelho você está ouvindo? Chega, irmão, de fast food. Chega de fake. Não, o evangelho não tem a ver só com você. O evangelho é o corpo de Cristo. Deus é macro, Deus é coletivo. Quando o céu se expressa, ele diz: façamos nós. Não é eu faço e você obedece só, não. Façamos. A oração que ele nos ensinou é: Pai nosso, o pão nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Não, pecado não. Se um membro do corpo padecer, todo o corpo padece. Todo o corpo padece. Então, se nós estivermos imitando Cristo, nós vamos querer salvar. Não, mas tem que cuidar, não dá para salvar todo mundo não. Irmão, quando o SAMU chega para socorrer as pessoas num acidente, ele não quer saber quem atravessou o sinal vermelho, quem provocou o acidente. Ele vai salvar todo mundo. Um salva-vida, quando vai tirar alguém da água, ele não para assim e diz: você não viu a bandeira vermelha? Você não viu que você não sabe nadar? Não, ele está salvando a água. Depois ele instrui. Não é você que decide quem senta na mesa e quem é salvo. Se você imitar Cristo e eu imitar Cristo, nós vamos aprender que o último pode ser o primeiro, que o louco pode ser o sábio, que o fraco pode ser o forte, que o que chora, ele pode estar alegre. Ei, Deus vai impressionar você no treinamento. À medida que eu imito a Cristo, eu sou treinado por Cristo. E a equação de Deus é diferente da minha. Eu tenho tudo resolvido dentro de mim. A internet tem tudo resolvido dentro do seu tribunal cibernético. Mas Jesus está acima disso tudo, irmãos. Sede meus imitadores. Eu fico imaginando, pastor Silas, quando Jesus vem para Ananias e diz: Ananias, eu tenho uma tarefa para você. Não, senhor, eis-me aqui, pode enviar, eu vou onde o senhor quiser. Ele disse: eu queria que você fosse abrir os olhos do Saulo. Ele disse: o de Tarso? Não, senhor. O senhor conhece esse cara? O senhor aproveita que ele está cego e mata ele. Esse cara mata crente, esse cara arrasta mulheres, ele taca fogo nas casas com as pessoas dentro. Acabou de matar Estevão. Ele pegou a roupa de Estevão, Senhor. Irmão, deixa eu parar aqui em Estevão. Estevão pregou um culto só na vida dele. Fez uma campanha evangelística e morreu no dia. Ele pegou toda a Bíblia e colocou num capítulo, no capítulo 7 de Atos. Estevão não deu um tiro de metralhadora, não, foi de bazuca. Foi um só. Acabou o culto, estava morto. Só que uma hora, irmãos, quando Estevão começou a sofrer, as pessoas botavam a mão nos ouvidos e diziam: cala a boca. E a palavra de Estevão trouxe sofrimento para os ouvidos daquelas pessoas. Elas começaram a tirar pedra em Estevão. A Bíblia diz o que? Que Estevão caiu de joelhos. Essa é a hora de saber se você imita Cristo. Porque você vai ter que escolher para onde você vai olhar. Você vai olhar para as pedras que estão tocando ou vai olhar para os céus que estão abrindo?
E a pedra comendo, e Estevão. Eu estou vendo o Filho do Homem sentado, ou melhor, de pé. Levantou para receber. Eu estou vendo ele de pé à direita de Deus e a pedra comendo. Mataram Estevão. Arrancaram ele da cidade, arrastaram ele para fora da cidade, tiraram as roupas dele, irmão, tiraram a roupa de Estevão e colocaram diante de um jovenzinho chamado Saulo de Tarso. Saulo não devia ter tocado na roupa de Estevão, não, irmão, porque semanas, meses depois, Saulo está indo a caminho de Damasco. O que acontece? Quem você acha que deixou o céu aberto para a próxima geração? Quem você acha? Quem você acha que deixou os céus abertos para a próxima geração? Mas eu tenho 57 anos. O pastor Silas está mais na frente. Nosso trabalho hoje não é para nós, irmãos. Nós já estamos resolvidos. Eu já sou pastor presidente de um grande ministério. E me chamam de apóstolo. Eu sou apóstolo e ainda assim apostila. Então nós já estamos resolvidos. Se parar hoje, já deu certo, pastor. Nosso trabalho agora é para deixar os céus abertos para vocês. Por isso que a gente suporta as pedras. Por isso que a gente apanha que nem boi ladrão, mas mantém os céus abertos. Então eu quero dizer para os irmãos mais velhos aqui: para onde você está olhando e quem você está imitando, porque a próxima geração vai depender disso. Saulo aquele dia viu os céus abertos e ouviu a voz, porque alguém deixou os céus abertos para ele. Irmão mais novo, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Preste atenção no que os irmãos mais velhos estão dizendo. Irmãos mais velhos, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção no que os irmãos mais novos estão fazendo. Porque Deus não vai levantar uma nova geração. Se Deus tiver que levantar uma nova geração, é porque a nossa falhou. Deus vai levantar a próxima geração. Deus vai levantar a próxima geração. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Alguém está me entendendo aqui? Sabe como eu me sinto, meninos? Eu me sinto a geração de Isaac. A geração que junta Jacó e Abraão. Eu me sinto a geração do sacrifício, que está sacrificando um pouquinho mais para não perder Abraão de vista, os irmãos mais velhos. Por isso que eu estou sempre submetido aos irmãos mais velhos. Sempre submetido aos irmãos mais velhos, prestando atenção no que eles estão dizendo, como eles estão se movendo. Porque se a Bíblia é verdade, eu sei que é, Joel diz que eles terão sonhos, e vocês terão visões, não ambições, visões. E nós teremos sonhos, não desejos, sonhos. E o nosso sonho é ver aquilo que foi estabelecido em Cristo, imitado em Cristo, continuar. Esse é o anseio da minha alma. Eu não quero trabalhar em vão. Eu não quero golpear como se golpeia no vento. Israel já tinha gritado por Moisés, já tinha gritado por Josué, e agora estava gritando por Gideão. Todos temos que passar o processo de identificação. Se identifica, ouve, segue e continua. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas só grite por alguém que está gritando pela espada do Senhor. Grite por alguém que grite coletivamente, que não pensa só no seu umbigo, que pensa no corpo de Cristo. Toda a visão, ela precisa ter uma profunda convicção
de atrair pessoas comprometidas, identificadas. Grandes visões conectadas com Deus, ela vai atrair sonhadores, vai atrair visionários. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser por identificação. Preste atenção nos irmãos mais velhos, no que eles estão dizendo. Preste atenção nos irmãos mais novos, no que eles estão fazendo. Há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás mais ou menos, o Senhor me deu uma palavra. Ele disse assim: Luiz, seja voluntariamente responsável e livremente comprometido. Seja voluntariamente responsável. Você é voluntário, mas se você não é responsável, eu não preciso do seu serviço. E seja livremente comprometido. Você é livre, mas se comprometa com aquilo que eu disse para você. Esquece as pedras. Olha para os céus, eles estão abrindo. Os dias vão ficar piores, mas os amigos de Deus vão melhorar. Só alguém assim pode viver no Evangelho de Cristo. O Evangelho não é uma recompensa para o justo, mas é uma esperança para o perdido. O Evangelho é para dar condição de as pessoas se desenvolverem, não para protegê-las do mundo. Porque o principal propósito do Evangelho não é livrar você do sofrimento presente, mas é do sofrimento eterno. O principal propósito, o Evangelho é complexo, mas não é complicado. O Evangelho é complexo para uma mente carnal, para uma mente natural. O Evangelho não são homens assistindo a crucificação, são homens crucificados com Cristo. Se o Evangelho que estamos aprendendo não nos conduz à cruz, não nos gera responsabilidade, nem comprometimento, irmão, sai daí. Evangelho que só aponta para você, que só diz que você vai fazer, você, não, querido. O Evangelho, a equação de Deus é diferente. Porque se eu ouço o Evangelho e não venho para a cruz, talvez eu não esteja aprendendo o Evangelho. O Evangelho é juiz de toda a cultura, ele não é hóspede, ele não se hospeda em nenhuma cultura. O Evangelho é juiz, ele chega para determinar o caminho, para apontar o rumo, para mostrar a rota. Pregar o Evangelho não é tudo, viver o Evangelho é tudo. Porque pregar em pouco tempo a inteligência artificial vai fazer também. Em pouco tempo a inteligência artificial também vai pregar o Evangelho. Tem pessoas hoje que tiram porções da Bíblia e criam a sua própria comida. Irmãos, o Evangelho é um estilo de vida simples e prático. Evangelho é boas novas, não é uma péssima notícia. O Evangelho, eu não devo torná-lo complexo ou místico para que ele seja aceito. Eu não preciso inventar moda, é só viver. O mundo está procurando alguém para imitar. O mundo está procurando alguém para imitar. Eu sou procurado, nós estávamos falando aqui na salinha antes de vir para cá. Irmãos, todos os dias, as pessoas chegam a oferecer dinheiro para mim mentoreá-las. Eu digo, eu sou pastor. Todas as pessoas estão procurando ajuda. As pessoas querem, mas não, o Evangelho não é um paliativo para a minha alma e para a sua alma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação das vidas. Não torne o Evangelho complexo ou místico. O resultado do Evangelho não é para quem entende. Eu entendi. Não, é para você, é para quem pratica. O resultado do Evangelho. Então vai lá, para terminar. Nós não somos ministros de ideologia política, nós não somos ministros de correntes filosóficas, nós não somos ministros de costumes religiosos, nem de ambições materiais. Nós somos ministros do Evangelho de Cristo e por isso precisamos imitar a Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Então, mas eu estou com medo da Bíblia. A Bíblia não é a sua comida, a Bíblia é seu cardápio. Sua comida é Cristo. Quem come de mim, permanece em mim. A sua comida é Cristo. Você pode ler a Bíblia e não comer de Cristo. A Bíblia é o seu menu, é o seu cardápio. A Bíblia é a voz.
Quando você lê e você abre, você precisa ouvir a voz. Porque se você não está disposto a ouvir a voz, não adianta estudar só a letra. Um povo alimentado de Cristo, ele não depende de uma mão na sua cabeça. Um povo alimentado de Cristo, ele não cria demandas para a sua igreja. Um povo alimentado de Cristo, ele não vive pendurado no seu pastor. Ele vive se desenvolvendo. Nós criamos uma cultura, não, tem que cuidar de mim, tem que cuidar de mim, tem que cuidar de mim. Irmãos, a ideia do evangelho não é cuidar, é desenvolver. É cuidar da pessoa até ela crescer. Quando ela começar a comer sozinha, você só limpa a sujeira que ela fez. Até ela começar a comer com as duas mãos, com seus talheres. Ela começa a se desenvolver. Eu creio que hoje, talvez eu esteja enganado, mas eu creio que hoje não dá mais para que a gente cantar aquele corinho. Não importa a igreja que... Hoje importa. Não dá mais para cantar aquele corinho. Não importa a igreja que tu és, se atrás do calvo... Hoje importa a igreja que tu és, sim. Por muitas vezes eu já disse, quando as pessoas aceitavam Jesus no nosso ministério, eu dizia assim, ó, procure uma igreja agora perto da sua casa. Hoje não dá mais para dizer assim. Hoje tem que dizer, procure uma igreja perto da Bíblia. Procure imitar pessoas que estão imitando a Cristo, que estão vivendo com Cristo. Aleluia, aleluia. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito e no seu coração. Sede meus imitadores. Olha para mim, ó, quando eu tocar a trombeta, você toca. Quando eu quebrar o cântaro, você quebra. Pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Tem muita gente gritando pela espada de pessoas que não estão gritando pela espada do Senhor. Amém, querido? Não olha para mim assim. Vamos orar? Vamos orar, irmãos? Pega na mão de quem está do seu lado, ajuda ele a ficar de pé. Aleluia. Nós queremos deixar os céus abertos. Nós queremos deixar os trilhos prontos. Aleluia. Deus é um Deus geracional. Por isso que ele se apresentava: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus de continuidade. Mas uma geração só continua se ela tiver a quem imitar, a quem recorrer. Mas eu estou correndo, eu quero avivamento. Avivamento não está num lugar, está em alguém. Eu já fui em muitos lugares no mundo que já foi palcos de avivamento, e hoje é só monumentos. Avivamento não está num lugar, está em alguém. E quando esse alguém chega, os céus se abrem. Por isso, procure alguém que está seguindo a Cristo, nas suas relações, nas suas alianças, no seu lar. Procure alguém que está seguindo a Cristo. Eu quero orar por você. Amém, querido? Pai, nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos declarar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, que nós não estamos perdidos. Há 7.000 que não se dobraram. Há homens e mulheres que não se deitaram com Baal. Há homens e mulheres, Senhor Deus, que continuam fazendo a coisa certa, do jeito certo, para o Deus verdadeiro. Por isso nós nos submetemos à Tua santidade e à Tua presença. Nós submetemos o nosso coração à Tua vida. Nós submetemos a nossa vida ao ministério. Tudo que é em nós, bendiga o Teu santo nome. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar e engrandecer o Teu nome, Jesus. Eu quero louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome, Jesus. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã gloriosa.
Obrigado pela tua santidade, pela tua presença, pelo teu favor, pela tua unção. Obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui hoje para ouvir. Essa palavra para adorarmos juntos. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre o nosso coração e a nossa mente para entender o teu propósito, para ouvir a eternidade, para ouvir os próximos dias. Pai, em nome de Jesus, derrama uma unção fresca sobre a tua igreja. Nós declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. O Brasil é do Senhor. Sim. Sim, mais uma vez, Senhor. Vem sobre o Brasil. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe. A gentle breeze whispers its delight. Leaves rustle softly, stars gleam bright. In your arms everything feels right. Moonlight paints our shadows tall. In the breeze I hear your call. Autumn breeze in the night so tenderly. In your embrace I feel so free. Every sigh, every touch we share. In the autumn breeze I know you care. Stars above, a blanket of delight. In your eyes, the autumn night. Walking through the amber glow. With you beside me, love starts to grow.